conversa, né, sobre essa temática que nos é tão cara, tanto no Brasil quanto em Portugal e nos demais países do mundo, que é a transição digital na educação, né, e as implicações que isso tem na nossa formação também como professores. Então, professor Joaquim e colegas, sejam todos muito bem-vindos, está muito lindo esse mosaico e vamos para a nossa conversa aqui. Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer enorme estar a participar deste grandioso evento WLC 2022. É mesmo uma honra poder estar aqui e aprofundar este diálogo entre Portugal e o Brasil, e entre o Brasil e Portugal. Agradecer o convite, agradecer à equipa de formadores do Centro de Formação de Escolas António Sérgio do Plano de Transição Digital das escolas. É uma equipa fantástica que tem sido incansável e mesmo hoje sendo feriado em Portugal, um feriado muito importante, o 1º de dezembro, celebra-se a independência de Portugal, a restauração da independência de Portugal, e é fantástico como houve tantos colegas portugueses que aderiram e optaram, apesar de poderem optar por 1001 coisa para fazer neste feriado, optaram por estar aqui. Eu não tenho palavras para agradecer a todos e a todas as colegas que vieram de Portugal. São imensos, muitos mais gostariam de vir, mas infelizmente por razões pessoais, profissionais ou ambas ou outras, não puderam estar presentes. Estou a reparar que o evento está a ser gravado. Depois, se pudermos partilhar com todos os colegas que não puderam estar presentes, seria excelente. Agradecer à professora Eliane, porque é graças a ela também, e que se calhar sobretudo, que nós estamos aqui, e é sempre um prazer enorme para o Centro de Formação de Escolas António Sérgio poder partilhar o muito que faz em prol da educação, em prol do desenvolvimento pessoal e profissional dos professores, das professoras e do pessoal não docente, e é um orgulho enorme poder partilhar estas experiências. Eu vou então começar por partilhar aqui o meu ecrã. Penso que vai funcionar desta vez.
Então, eu comecei por vos apresentar e queria agradecer ao Ricardo, que é um aluno da Escola Secundária Dom Dinis, aluno da Multimédia, que o professor Paulo foi aluno do professor Paulo Rocha, a quem eu agradeço, e comecei por vos apresentar aqui o Centro de Formação de Escolas António Sérgio e também dar, sobretudo às pessoas do Brasil, que não estão tão familiarizadas com Portugal e com Lisboa, e quem está também aproveitar para matar um bocadinho de saudades de Lisboa. Penso que toda a gente reconheceu aqui, sobretudo a professora Eliana, e a ideia era essa. Portanto, o digital é fantástico, porque o digital também é emoção, o digital também é saudade, o digital também é coração. E agora vou continuar a partilhar a minha tela. Vamos lá ver se eu me porto em condições. Pedi aos colegas para verem se desativam os microfones, senão fica um bocadinho impossível. Penso que é assim. Portanto, estão a ver? Sim. Sim, perfeito. Sim. Pronto, e é só então pedir aos colegas para verificar se têm os microfones ativados, porque fica impossível falar com os microfones ativados. Portanto, o que nós propomos hoje partilhar convosco foi exatamente esta temática da transição. Joaquim, estamos sem som, Joaquim. Joaquim tem que ligar o microfone, doutor Joaquim. Tem que ligar o seu microfone, doutor Joaquim. Ok, muito obrigado. Então, vamos lá, voltar. Penso que agora já está tudo ok, não? Está tudo ok, pode avançar. Sim. Ok. Então, o que nós propomos hoje aqui partilhar convosco é como é que está a ser vivenciado este plano de transição digital das escolas em Portugal, um programa que se enquadra no quadro europeu da capacitação digital da cidadania digital. É um programa também que abrange não só a educação, mas todas as áreas da sociedade portuguesa. Nós aqui focamos exatamente este plano focado nas escolas, que já vai no seu 3º ano, e o que propomos aqui debater é exatamente que desafios é que são colocados aos professores e às escolas, as questões epistemológicas, as questões tecnológicas, as questões pedagógicas que configuram este plano de transição digital da escola. E a nossa vivência, a nossa experiência neste centro de formação mostra-nos que este plano de transição digital, mais que um desejo, era uma coisa muito desejada pelas escolas, pelos professores, pelas professoras, ele está sendo uma experiência possível. Aqui está a nossa equipa atual de formadores do PTD, a equipa vai sendo a dinâmica, já tiveram outros elementos, a quem eu agradeço desde já, a todos que já estiveram. Eu não consigo. Não se consegue, está. Colegas, vejam se desativam o microfone, porque senão não consigo. Mas neste momento a equipa é esta: a Ana Matos, a Ana Gato, o Luís Feri. Está sem som. Não se ouve, não se ouve. Professor Joaquim, não se ouve. É que, pessoal, o que eu acho que está acontecendo? Como tem gente com os microfones abertos, o pessoal da organização acabou silenciando todo mundo.
e daí acabou silenciando o professor Joaquim. Pode ser que tenha acontecido isso. Agora Ok, sim. acho que já estou. Acho que já estou. Agora sim. Portanto, só para resumir, isto já foi apresentado em parte no vídeo. Recordar que, de facto, este Centro de Formação de Escolas António Sérgio tem por missão principal satisfazer as necessidades formativas das escolas associadas, mas não só, é um centro aberto que inclui todos aqueles que nele se reconhecem e que procuram a formação. Para termos uma noção, sobretudo, dos colegas que são do Brasil, portanto, vou-vos apresentar aqui só onde estamos localizados. Estamos aqui em Lisboa. Este é o mapa do país e continental e das ilhas, dos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Temos aqui alguns dados sobre a população portuguesa. Neste momento somos cerca de 11 milhões de pessoas que vivem em Portugal, sendo que a maior parte da população se encontra no litoral, o que desde já justifica uma das ambições deste plano de transição digital português, mas sobretudo da educação, porque de facto a digitalização e a tecnologia pode também contribuir para diminuir as assimetrias entre interior e litoral e entre estratos sociais e dar acesso a todos à informação e à educação. Só para vos dar a conhecer o âmbito, os objetivos gerais deste plano de transição digital das escolas, portanto, ele abrange várias áreas, como eu vou falar à frente, mas no que diz respeito às escolas e, nomeadamente, à capacitação digital dos professores, dizer-vos que o processo começou com a realização de um check-in a nível nacional. Colegas, por favor, desativem os microfones, senão não se consegue. Estava a dizer que começou com a realização de um check-in a nível nacional, onde cada professor, cada professora realizava uma espécie de teste, onde, de acordo com os resultados que obtinha, se situava num dos níveis, nível 1, 2 e 3. Também o pré-escolar de início não estava abrangido por este plano, mas veio a ser incluído sem necessidade de realizar este check-in, sendo pensada também uma capacitação específica para os educadores de infância. Como se diz aqui, portanto, o que se pretende com esta capacitação dos docentes é precisamente capacitá-los para desenvolverem as suas competências digitais, com dois objetivos fundamentais: devolver-lhes confiança na sua atuação e também no domínio das tecnologias, mas também, sobretudo, olharem para as tecnologias como ferramentas pedagógicas e pô-las ao serviço de uma educação de qualidade. Ou seja, este plano de transição digital, ao capacitar os professores e as professoras, ao empoderar os professores e as professoras, tem explicitamente uma missão de inclusão. Porque não se trata só de infoexclusão, mas de contribuir que a escola se sinta mais preparada para responder às necessidades de todos os alunos, sendo que as ferramentas digitais também elas assumidas e apropriadas como ferramentas de inclusão. Só para vos dar uma ideia deste plano, portanto, ele visa dotar as escolas de infraestrutura tecnológica para que, de facto, essa transição se estabeleça, a tal capacitação do digital dos docentes, um outro plano que está em ação, que é a digitalização dos manuais escolares e depois a produção constante de recursos educativos digitais a nível central e a nível local de cada escola. Só para terem uma noção no que diz respeito à capacitação digital dos docentes, tenho aqui alguns dados dos professores que já realizaram esta capacitação em Portugal.
são bastantes, são muitos, a adesão foi fantástica, mas ainda há muitos docentes que ainda não puderam aceder à formação. O plano, em princípio, vai continuar. Só para vos dizer que o nível 3 foi o nível onde menos professores e professoras se situaram, por isso também haver maior formação, mas, no nosso caso, centro de formação, neste momento já há professores que fizeram o nível 1, o 2 e já estão no 3. Portanto, estes dados são de 2021-22 e estão sendo permanentemente atualizados. No que diz respeito ao Centro de Formação de Escolas António Sérgio, portanto, a modalidade de formação, como sabem, é uma oficina de formação, portanto, para cada um dos níveis. Aqui não consta o pré-escolar, mas temos esses dados que estão a ser tratados. Foram previstas, portanto, concluíram 772 professores do nível 1, 1.372 do nível 2 e 133 do nível 3. Neste momento realizaram formação cerca de 3.200 professores. Há aqui um dado que eu queria chamar a atenção, que é o nível 1, uma vez que a esmagadora maioria dos professores e das professoras se situaram no nível 1, e apesar da adesão, os professores e as professoras que se situaram neste nível são ainda os que evidenciam alguma resistência em aderir à formação. Daí que é muito importante pensarmos o próprio conceito de transição, o que é que ele significa, de que modo é que essa transição está a ser feita, se está a ser uma transição pacífica, consensual, ou antes, pelo contrário, geradora de conflitos de diversa ordem. Sendo assim, agradecia-vos a atenção e passava à minha colega, a professora Sílvia Covaneiro. Sílvia, dou-lhe a palavra e vou parar. Muito obrigada. A partilha. Não para a partilha, continue a partilhar, que assim avançará. Okay. E pode avançar uma apenas, exato. Bom, então, boa tarde a todos e bom dia a todos no Brasil. É um gosto estar aqui convosco e saber que nos ouvem também do outro lado do oceano. Cabe-me a mim falar da formação que estamos neste momento ainda a fazer com os educadores do pré-escolar, e que é, de facto, ali aquele elemento que faltava na apresentação, mas ao qual eu posso trazer dados e falar também da adesão dos educadores que têm feito esta formação. Portanto, aqui a proposta parte primeiro de olhar para as orientações curriculares para a educação pré-escolar em Portugal e compreender em que medida é que aí se fala de competência digital, porque ela também surge, mas naturalmente quando falamos de competência digital em crianças em idade tão precoce, isso também tem uma implicação diferente, não é? Portanto, parte muito do conhecer, do saber para que é que serve, compreender para que é que se utilizam tecnologias e em que medida também nessas idades se pode trabalhar, por exemplo, a questão da comunicação utilizando tecnologias digitais. E, em simultâneo, desenvolver a competência digital dos educadores que frequentaram a formação. Pode avançar, Dr. Joaquim, por favor? Então, aquilo que foi a proposta foi fazer inicialmente depois de se analisar as orientações curriculares, fazer uma simulação de atividades que os educadores puderam também vivenciar como se estivessem a participar daquele projeto. Foi feita esta proposta com a dinâmica de aprendizagem baseada em projetos, partindo de uma ideia inicial, fazendo pesquisa, conversando com especialistas e depois levando também as crianças em conjunto com os educadores a criar conteúdos digitais de forma colaborativa, levando-os a comunicar sobre aquilo que aprenderam naquele projeto e de acordo com aquela temática. Aqui neste slide estão algumas das ferramentas digitais que foram propostas para exploração. Portanto, esta era a minha seleção de ferramentas e depois também os educadores poderiam selecionar algumas destas ferramentas digitais e
integrá-las nas suas práticas junto das crianças de uma forma mais sistematizada. Podemos avançar? Então, neste slide aqui, é para vos demonstrar um dos grupos de pré-escolar, no final apresentou estes trabalhos sobre estas temáticas que aqui vemos, e eu pedi aos educadores que votassem naquele trabalho que seria de maior interesse trazer a esta apresentação. E o trabalho mais votado, embora todos pudessem vir a esta apresentação, o trabalho que foi mais votado foi as casinhas de abelhas, ou hotéis para abelhas. E queria, assim, muito brevemente explicar-vos o que é que a educadora propôs. Pode avançar, por favor. A educadora Maria de Fátima Pacheco propôs aqui esta criação de projeto, em que partiam de vídeos que foram vendo no YouTube e depois falaram também com uma especialista. Dê só mais um toque, por favor, em que foram ver como criar casinhas ou hotéis para abelhas e viram como é que poderiam fazer e porque é que isso também poderia ser importante. Se puder avançar, e ouviram também especialistas e perceberam que já havia casinhas para abelhas também em vários sítios de Lisboa, e depois foram organizar essa informação. Se puder avançar também, foram construindo, avance mais uma vez, foram construindo num mural colaborativo, no Padlet, foram organizando toda a informação que foram descobrindo, para assim também poderem em simultâneo ir mostrando às famílias, aos pais, aquilo que estavam a fazer. Depois, já com a ferramenta Adobe Creative Cloud Express, que está aqui mais abaixo do lado esquerdo, criaram vídeos com os desenhos, com as fotografias das coisas que fizeram em sala. Foram também gravando a voz das crianças e fazendo a sua construção para depois comunicar. Pode só avançar mais uma vez? Pronto, este é um vídeo que a professora fez também com os alunos. Exatamente, aqui esta imagem é uma imagem de um vídeo que a educadora fez com as crianças, e depois no final, para comunicarem com as famílias e com a comunidade educativa, criaram também uma sala de exposições virtual em que demonstravam aquilo que tinha sido feito. Aquela última imagem é precisamente para que as famílias pudessem avaliar, dizer o que acharam do desenvolvimento deste projeto em conjunto com as crianças. Pronto, e assim muito rapidamente, acho que sem dúvida que é um projeto muito interessante e muito haveria para conversarmos sobre ele. Agradecer-vos a oportunidade de estar aqui convosco e passar a palavra à próxima que falará do nível 1. Então peço que seja a Maria José. Olá, boa tarde a todos e a todas, e deste lado do oceano e do outro também. É mesmo um gosto de estar aqui e pensar que não há nada geográfico que nos separe. Em termos de nível 1, calhou-me a honra de ter uma turma muito, muito interessada, com muitos receios, com acharem muito que as coisas digitais não eram para eles, nunca conseguiriam fazer nada com o digital. Isto é tudo muito complicado. E a pouco e pouco, depois de apresentar toda a parte dos documentos orientadores e de começar a pouquinho, com ferramentas simples, começar a mostrar que se consegue de facto trabalhar e fazer coisas no digital, foi com uma grata satisfação que cada vez que tínhamos uma sessão, as formandas chegavam e diziam, eram todas senhoras, e então chegavam e diziam, os meus alunos estão parvos, eles não acreditavam que eu fosse capaz de fazer isso. E então, apesar de ainda estarem no nível 1, começaram pouco a pouco a disponibilizar e já a ensinar aos alunos para trabalharem com as ferramentas digitais. Resta dizer que a maior parte das formandas são professoras do primeiro ciclo, mas também de outros níveis de ensino, e foi depois muito fácil conseguir integrar as atividades e pôr os maiorzinhos a ajudar os outros, e acho que se criaram laços a partir de uma competência, de uma ação que trataria as competências digitais. De facto, o que acabou por se criar foram laços de amizade, e creio mesmo que vai haver visitas entre escolas. Isto só um pequeno parêntese para dizer que o digital é muito bom,
mas não há nada na educação que se faça, nem sem afetos, nem sem a nossa consciência pedagógica acima de tudo. Doutor Joaquim, pode passar, se faz favor. Então, só mesmo para simplificar e para ser muito breve na apresentação, todas elas escolheram como material para apresentar para a construção do seu portfólio o Padlet. E em todas elas, todos os Padlets que foram criados, à sua maneira, como é óbvio, cada uma das formandas foi trabalhando e vão registando pequenos excertos, muitas vezes de evidências com registro de fotografias, das ferramentas que trabalharam, nomeadamente o Kahoot e o Quizzes para fazerem pequenos concursos, o Mentimeter e o Clap para fazerem sondagens, por exemplo, criaram uma atividade que foi a eleição do delegado de turma, não com votação, com recurso a voto analógico, mas sim pelo voto digital. Depois, entretanto, já criaram pósteres, conseguiram utilizar diferentes ferramentas e transformá-las. Portanto, eu concluo que, de facto, houve uma apropriação e um ganhar confiança da sua própria capacitação digital que me leva a crer que agora isto foram apenas os primeiros passos e agora no seguimento tudo irá avançar. Em termos de produto final, o que nós solicitamos foram planos de aula ou de unidade e optaram então por trabalhar em grupo, sendo os temas escolhidos Lisboa e toda a vertente que possam imaginar a ser trabalhada sobre Lisboa, desde as lendas, à calçada portuguesa, aos desenhos, a histórias, a espaços verdes, aos espaços com água, que temos a nossa ligação com o mar. Depois trabalharam também a parte da reciclagem, e é engraçado pensar que uma professora de educação física só me perguntava, mas como é que eu vou meter aqui o digital? Ou então vamos pensar ao contrário. E então acabaram por fazer no digital e depois recriar, porque estas formações não se trata apenas do digital, também tem a sua vertente pedagógica, obviamente, e então recriaram primeiro no digital e depois aplicação no recreio da escola, no pátio da escola, da colocação dos objetos nos diversos pontos de reciclagem. E penso que foi um gosto mesmo dar esta turma, e agora passava à hora seguinte e ao nível seguinte. Obrigada, Dr. Joaquim. É um prazer estar aqui presente, Sandrine Silva. Lá está a ligar duas pontes. Num dia assim, já hoje, cá em Portugal também está muito sol, porque temos tido muita chuva neste momento, mas é um gosto estar aqui presente e com todos vós. Relativamente então ao nível 2, tal como a Maria José falou, portanto, perder os medos, não é? Adquirir algumas ferramentas. Portanto, no nível 2, o que é que também nós fazemos? Vamos dando outras ferramentas, vamos aprimorando aquelas que já foram dadas, de tal forma que vai constituir também uma série, vai constituir estratégias para depois também prosseguir para o nível seguinte, que seria o nível C1 e C2. Doutor Joaquim, pode passar para o próximo. Portanto, então os objetivos do nível 2, portanto, de facto, é o promover o desenvolvimento e o aprofundamento e a densificação das competências digitais dos docentes. Por outro lado, também capacitar os docentes para a realização de atividades com recurso às tecnologias. Depois, por sua vez, implementar também em sala de aula, em ambientes híbridos, e de tal forma que também os jovens e os alunos consigam se apropriar também dessas tecnologias, para também eles poderem as utilizar e aplicar também em apresentações de trabalhos. E por fim também, neste nível 2, estimular a reflexão e a partilha e a utilização crítica das tecnologias. Ou seja, podemos ter uma atividade planeada, é necessário ver o que é que corre bem, o que é que corre mal, o que é que ainda podemos melhorar, ok? Pode? Ok, obrigado. Portanto, enquanto as nossas formações,
são dadas neste momento de forma B-Learning. Na altura do confinamento eram apenas E-Learning. Portanto, B-Learning temos sessões presenciais e síncronas. Portanto, e a formação é dada com recurso à plataforma Moodle. Portanto, nas sessões síncronas utilizamos o Zoom, o Teams, também o Meet, como estamos neste momento. No Zoom, também em momentos síncronos, também dividimos em salas simultâneas para que cada grupo possa refletir determinada temática e, no fim, em grande grupo, possamos também partilhar de uma forma colaborativa toda a aprendizagem. Portanto, é uma mais-valia trabalharmos em grupo, é uma mais-valia haver pequenos grupos para se poderem ajudar uns com os outros para depois sair produtos finais muito, muito, muito interessantes, ok? Vou dar agora a palavra à Ana. Boa tarde, então, eu sou a Ana Gato e obrigada por poder estar aqui com vocês a partilhar esta experiência que foi dar esta formação e que ainda estou a dar. Portanto, no seguimento do que a Sandrine disse, nós aqui no nível 2 apresentamos os modelos de ambientes híbridos de aprendizagem. Exato. Também são aprofundadas quer as ferramentas dadas no nível 1 e também introduzimos outras, como por exemplo o Genially, o Story Jumper, o Wordle, o Creator, etc. E o que é que os formandos fazem? Os formandos, portanto, depois de verem as funcionalidades e potencialidades dessas ferramentas, veem qual é que se enquadra melhor na sua realidade, quer a nível de ciclo de ensino, quer de disciplina, quer de carga e exercido na escola, por exemplo, e aplicam essas ferramentas no seu contexto. Com os ambientes híbridos, nós solicitamos sempre para desenvolver uma planificação de aula, onde esteja espelhada um dos modelos que eles escolham, e depois também escolhem as ferramentas que melhor se enquadram na sua prática docente, claro, com os alunos, quer com os cargos exercidos na escola, como eu já disse, e produzem então recursos para melhorar a sua prática. Pode avançar, doutor Joaquim. Pode avançar, doutor Joaquim. Obrigada. Portanto, no fundo, estas formações, quer de nível 1, quer 2, quer 3, nós aqui trabalhamos muito os processos de grupo. Há muita partilha, há muita colaboração, há muito envolvimento. Nós criamos sempre as salas simultâneas para os colegas criarem pequenas aplicações das ferramentas que apresentamos e eles, ao interagirem, as salas são aleatórias e eles interagem com docentes de diferentes ciclos e de diferentes disciplinas. E isso é bom, porque nós só a vermos o que outros fazemos é que podemos também melhorar a nossa prática. Estarmos assim fechados na nossa casinha não é bom para ninguém. Portanto, a interajuda, o diálogo, tudo isso está sempre muito presente, mas aqui o foco é na desmistificação do que é isto do digital, que as pessoas acham que é preciso ter computadores supra-sumo. Há muita coisa que se pode fazer no digital sem ter os computadores de última geração. Tem que haver criatividade e imaginação. Só mais um toquezinho, doutor Joaquim, por favor. Por último, e agora eu queria partilhar o ecrã para poder mostrar esses exemplos. Queríamos apresentar aqui só alguns dos trabalhos que foram realizados pelos nossos formandos. Eu vou partilhar aqui rapidamente o ecrã. E é assim, estes trabalhos foram mesmo escolhidos aleatoriamente, não houve aqui nenhum critério, porque para apresentar todos os trabalhos que nos foram feitos e todos de excelente qualidade, era necessário praticamente outro evento como este. Este trabalho foi elaborado no Book Creator, é um portfólio de tudo o que esta formanda fez nas nossas sessões e também já tive conhecimento que esta formanda também era bastante renitente a esta coisa do digital. E como vêem, ela fez aqui um trabalho maravilhoso. Ana, não estás a partilhar. Não estás a partilhar, Ana. Peço desculpa, pois não. Vou já partilhar. Já está. Obrigada. Não era este. Espera lá.
aqui. Vou começar de novo para vocês verem que isto foi um portfólio feito através do Book Creator. A colega realizou aqui neste pequeno livro digital um resumo de todas as tarefas que realizou durante as sessões de formação do nível 2. E como vêem, está um trabalho bonito, muito fácil de se aceder, com um simples link e bastante criativo. E aqui está espelhado todo o trabalho que foi imenso que a colega fez. Temos também, e isto é uma das formas de apresentar então o portfólio e as evidências de todo o trabalho realizado. Temos também outro exemplo. Este exemplo aqui foi de um colega de Fisicoquímica para uma aula em que, para evitar também o gasto do papel e na qual não há computadores para todos os alunos, e o colega disponibilizou o link aos alunos e eles, através do link, conseguiam ver todo o material necessário para a sua aula. Muito bem, está aqui todo o material necessário para realizar então a experiência, os reagentes, tudo. Portanto, os alunos seguiam este protocolo e tinham aqui um pequeno vídeo também demonstrativo. Um sorriso para o papá, que lindo! Bora, Tere! Desculpem. Um pequeno vídeo. Lá está o protocolo de como devem proceder todas as atividades e, no fim, também um pequeno questionário para que os alunos possam, tem aqui o link para um questionário realizado no Google Forms, para que os alunos possam ter noção do que aprenderam bem e o que podem melhorar a nível desta experiência realizada na aula. Por último, outra forma de apresentar o trabalho final, esta formanda apresentou no Genially, que é uma ferramenta de apresentações interativas, e através aqui deste resumo de todas as sessões, depois através da interatividade, nós podemos ver tudo o que a colega fez em cada uma das sessões. Portanto, tudo o que está aqui tudo espelhado, muito trabalho nestas formações, tem também aqui a barra cronológica, e penso que com esta amostra aqui, esta pequena amostra de trabalhos, o nível 2 está bem espelhado. A colega do nível 3, se quiser prosseguir agora, eu agradeço desde já a oportunidade. Vou parar a partilha. Está sem som, Luís. Pronto, não é a colega, é o colega. Pronto, o meu nome é Luís. Também, neste momento, venho aqui então falar um bocadinho sobre o nível 3, que, neste caso, é o nível em que os docentes já estão, digamos, num nível mais acima, ou seja, que se situaram, através do check-in, no C1 e C2, ou seja, como líder ou pioneiro. São pessoas que já demonstram algum conhecimento do digital e, por isso mesmo, são considerados, muitos deles, líderes ou pioneiros. Estes são alguns dos objetivos deste nível. Não vou estar aqui a discriminar todos, se calhar o mais interessante é mesmo depois mostrar alguns dos trabalhos. O que é que foi pedido neste nível? Primeiro de tudo, aquilo que foi feito em alguns níveis também, que foi uma análise e uma reflexão do digital. De notar também que neste nível 3 foram alguns colegas que já tinham feito o nível 1 e que depois foram fazer o nível 2 e mais tarde estão no nível 3. Outros colegas foram colocados logo diretamente no nível 3, logo diretamente através do check-in. Ou seja, aqui neste nível 3, aquilo que nós lhes pedimos também, essencialmente, foi uma análise do plano de desenvolvimento digital das escolas. Ou seja, que é um documento estruturante das escolas e que foi pedido a todas as escolas para desenvolver e que vimos que eles também poderiam ser uma mais-valia, ou seja, estando colocados no nível 3, poderiam também dar uma ajuda, porque grande parte dos formandos que nós tivemos até agora, alguns até nem sabiam o que era este PAD, ou seja, este plano de desenvolvimento. E o desafio que nós lhes demos foi irem pedir aos agrupamentos, ou seja, às equipas PAD, que lhes disponibilizassem este documento. Ou seja, e eles foram ver como é que isto estava organizado, ou seja, este plano está organizado em 3 níveis.
o organizacional, o pedagógico e o tecnológico. E em cada um deles tem uma série de ações que as escolas pretendem desenvolver para melhorar as competências digitais, seja dos alunos, dos docentes e até mesmo a melhoria das infraestruturas das escolas. Ou seja, o desafio foi precisamente esse. Eles começaram por analisar, quiseram fazer, e acho que foi o melhor, em pequenos grupos, de acordo com os seus agrupamentos, ou seja, juntaram-se, analisaram este plano de desenvolvimento digital e fizeram um pequeno resumo, uma apresentação num dos dias, discutiu-se um bocadinho estas ideias e o desafio deles foi tentar desenvolver um plano de ação para este PAD. Ou seja, que eles também pudessem ajudar a sua escola na concretização do PAD. E depois disso, realizámos algumas ações, ou seja, não só no PAD, mas também com a utilização de algumas ferramentas, porque muitos deles pediram que queriam também conhecer algumas outras ferramentas que ainda não tinham conhecido. Aqui são alguns exemplos de alguns trabalhos desenvolvidos por eles. Por exemplo, este aqui é com a ferramenta Metaverse, que é uma ferramenta de realidade aumentada, e até se quiserem, quem tiver a aplicação instalada no telemóvel, pode fazer o scan e pode ver o que é que eles desenvolveram. Uma outra coisa que foi pedido também foi eles fazerem uma apresentação da escola, utilizando uma ferramenta que é o Team Link, e em que iam pondo diversas etiquetas para mostrar a escola também. Então, aqui 2 exemplos. Penso que, não sei se está até a dar. Ou seja, isto é, em cada etiqueta, quando clicamos, abre uma janela, ou abre um vídeo, ou dá alguma informação sobre o local. Pronto. Ou seja, isto estão aqui alguns exemplos. Nesta formação que atualmente estou a dar com a Ana Matos, que infelizmente não foi possível estar aqui presente hoje, achámos também que uma das lacunas que nós tínhamos sentido no anterior é a parte da divulgação. Ou seja, e nós vimos isso porque muitos dos colegas que estavam no nível 3 nem sequer tinham conhecimento do PAD, e se eles não tinham, muitos outros colegas também não o têm. E o desafio que nós fizemos agora foi criarem um pequeno site, utilizando o Google Sites, uma ferramenta simples, e ou seja, criarem um site para a divulgação do PAD, ou seja, das ações do PAD, o que é que vai ser desenvolvido pela escola nesse plano de transição, e por acaso eu não tenho aqui nenhum exemplo, porque foi aquilo que os colegas estiveram a fazer agora nesta última sessão, já na segunda-feira. Isto são outros exemplos, por exemplo, da apresentação que os colegas fizeram no Canva, e penso que não me estou a esquecer de nada. E é isto que nós estamos neste momento a desenvolver no nível 3, ou seja, a parte do PAD. Os colegas, no final, além de tudo isto, o projeto final vai ser também mostrar o que é que eles pretendem desenvolver e ajudar. E houve já colegas que já começaram a criar tutoriais para a própria escola, desenvolver ações, e muitos deles até foram convidados pelas próprias equipas PAD para também fazerem parte dessas equipas, porque muitas dessas equipas são equipas pequenas e precisam muito de ajuda. E alguns desses colegas, sendo eles já colegas com um nível de literacia digital alto, foram convidados também para fazer parte dessas equipas. E vou parar aqui a minha partilha e dar a palavra novamente ao Dr. Joaquim. Penso que é a Maria José agora. Maria José. Doutor Joaquim, se puder partilhar, agradeço. Luís, agora, já que está com a mão na massa, se puder continuar, agradecemos. Tá bom, então. Então eu vou continuar a partilhar aqui o ecrã.
Eu penso que ele não está... já começou. O que se apresenta agora tem a ver exatamente com o PAD, com o Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas. Eu penso que são dados, pronto, que todos podemos aceder se consultarmos as fontes, enfim, oficiais. Trazemos aí apenas um breve apontamento a partir daquilo que tudo foi feito. Correndo o risco de me repetir em relação aos meus colegas, de facto fez-se inicialmente um diagnóstico de toda a situação, como estávamos todos em termos de capacitação digital, a que respondemos variedíssimos aspectos, qual o nosso nível de proficiência, como utilizamos o digital na sala de aula, em que termos é que usamos o digital na sala de aula, apenas para passar um filme, conseguimos construir alguma coisa, conseguimos inclusivamente levar os alunos eles próprios a construírem algum recurso, e a partir daí as escolas resolveram então fazer o seu plano de ação. Esse plano de ação foi feito depois de um período de reflexão e de análise, levou algum tempo a ser construído, ainda tem muitas lacunas, temos muito caminho para andar, mas enquanto houver estrada, cá estamos. E é um caminho que se vai fazendo, já verificamos, ele foi implementado há 2 anos. O ano passado fez a primeira reavaliação. Temos sempre tido a ajuda dos embaixadores digitais nas equipas das escolas. E agora que já se procedeu à fase da implementação e da avaliação, está um ciclo a fechar-se. Iremos partir novamente, não para um diagnóstico, mas para uma repetição, provavelmente, desses testes, e voltar a iniciar todo um ciclo que é infinito, se querem saber, porque há sempre coisas para melhorar, as equipas, como o colega Luís disse, e ainda bem, com toda esta capacitação, escolas que não têm muitos professores de informática, eram mesmo muito pequeninas, muito limitadas, e assim agora realmente há um engrandecimento de todas as ações que conseguimos fazer, consegue-se disponibilizar ou canalizar melhor a comunicação, e, sei lá, a aplicação, a criação de recursos, consoante as áreas de desenvolvimento do PAD, assim se está a pensar em especializar-se alguns elementos e de forma a ser mais fácil. Luís, podes passar? Se faz favor. Como o Luís também tinha dito, este plano de ação insere-se ou engloba 3 grandes áreas, chamemos assim: organizacional, que tem a ver com a liderança, tem a ver com o trabalho colaborativo que todos os professores desejam nas escolas e que nem sempre é viável. De facto, pelo menos aqui em Portugal, o trabalho de professor tem muita carga burocrática e queremos muitas vezes dar vazão e queremos agilizar as coisas e por vezes é difícil. Às vezes este trabalho colaborativo passa muito mais por um encontro no intervalo do que propriamente por um encontro formal. No entanto, todos gostaríamos de ter um tempinho para, de facto, desenvolver com método nas nossas semanas de trabalho. Em termos de desenvolvimento profissional, leia-se que não é apenas profissional, é pessoal também, porque toda esta competência digital que vamos adquirindo vai ser também usada na nossa vida pessoal e leva-nos a que tenhamos aquela curiosidade que muitas vezes também queremos incutir aos alunos, que fiquem com este bichinho da descoberta, e a partir do momento em que nós nos sentimos mais confiantes em mexer com o computador, com as coisas digitais, com os recursos que aparecem, assim vai sendo mais fácil, de facto, explorar cada vez mais e mesmo as coisas novas que, entretanto, vão aparecendo. Em termos tecnológicos e digitais, tudo isto tem a ver com as infraestruturas. Resta-me falar do plano que o Governo, o Ministério da Educação está a pôr em andamento, com uma atribuição de computadores a todos os alunos e todos os professores. Nem sempre tem corrido bem, é difícil fazer essa distribuição, como podem calcular, há escolas que são muito grandes, há todo, mais uma vez, um trabalho burocrático que é necessário assegurar.
Há alguma reticência, por vezes, dos encarregados de educação, dos pais, deixarem os meninos levarem os computadores para a escola, porque não há sítio onde guardar. Como vamos carregar 30 computadores que estão em utilização durante um dia inteiro? Será que a internet vai conseguir dar resposta a todas as solicitações que vai ser sujeita? São estas pequenas dúvidas que ainda estão, pequenas grandes dúvidas, que ainda estão a ser ultrapassadas, uma coisa de cada vez. É como se tivéssemos pequenas etapas que vamos deitando abaixo e vamos conquistando. Claro está que outras se levantam, mas o nosso caminho é mesmo assim. Por último, a parte pedagógica tem a ver com todo este envolvimento da parte digital, mas sempre no sentido da pedagogia. Como nós costumamos dizer, não é a tecnologia que manda agora no mundo, no nosso mundo, na nossa profissão, continua a ser a pedagogia e os afetos. E o digital está lá para nos servir. Se nós acharmos que um determinado recurso pode melhorar e pode motivar os alunos, ótimo. Se acharmos que não temos de usar o digital só pelo digital. O digital com cabeça, ao serviço da pedagogia. Damos aí alguns exemplos que vêm da formação que foi a Sílvia, que nos deu o ano passado, em termos daquilo que as escolas sugerem como algumas ações para estas tais áreas. Por exemplo, para a organizacional, uma coisa aparentemente tão simples como criar e-mails institucionais para professores, alunos, funcionários, de maneira que toda a informação esteja canalizada para apenas um veículo, é o e-mail institucional. Isso já se está a conseguir em muitas escolas. Nomeadamente, todo o trabalho burocrático que nós temos e que antes era organizado nas famosas salas de departamento, com 5 armários cheios de dossiês até ao teto, neste momento tudo isso está a ser desmaterializado. Temos plataformas digitais onde nos vamos reunindo, mesmo as reuniões conseguem agora ser ainda síncronas, portanto ainda com recurso ao digital, com toda a comodidade que isso nos traz, mas também a parte ecológica de não ser necessário tanto papel, que depois muitas vezes acabava por ser destruído apenas porque por vezes não era consultado, era mais difícil. Qualquer um de nós agora tem toda esta documentação ao seu dispor, em casa, quando necessita dela, imprime apenas aquela que for necessária. Em termos tecnológicos e digitais, as escolas estão muito motivadas e querem muito criar bancos de recursos. Inclusivamente estamos a pensar fazer a criação do banco de recursos do centro, com todas as escolas que estão agrupadas. Palpita-nos que seja uma tarefa um bocadinho hercúlea, mas estamos cá para arregaçar as mangas e trabalhar, e lá está, é uma coisinha de cada vez, um passo de cada vez, mas penso que sim, que iremos conseguir. Se as escolas conseguirem, depois apenas teremos até de reunir tudo num só espaço virtual. Em termos pedagógicos, queremos também implementar, já fizemos algumas, uma delas, por exemplo, esta, em que fazemos sessões de partilha de práticas de referência, aquilo que correu bem, o que se calhar correu menos bem e que podemos dar pistas para melhorar. Portanto, tudo isso vai levar a que a nossa formação, que como sabemos é contínua, seja efetivamente contínua e que nunca acabe. Bem-ajam, obrigada. Obrigado, Maria José. Eu só gostaria de salientar aqui um aspecto que tem emergido nesta... Luís, pode parar, por favor, que eu depois já partilho aqui. Obrigado. Só salientar um aspecto fundamental que a Maria José já sublinhou, mas que eu gostava de reforçar e que a equipa de formadores me acompanha nessa reflexão, que é a importância que tem emergido aqui deste plano todo, pelo menos neste centro de formação, a importância de projetos intra-escola, tem emergido com grande força, projetos intra-escola, focados nas aprendizagens dos alunos, em termos de uma abordagem curricular trans e interdisciplinar. E, por outro lado, uma coisa que também tem emergido com grande força são projetos interescola. Ou seja, nós no nosso centro
optamos por organizar a formação, não por níveis de ensino, não por áreas curriculares, mas absolutamente grupos diversos, de diferentes escolas, de diferentes áreas curriculares, de diferentes níveis de ensino, e o que tem acontecido é que essa diversidade tem dado força a essa emergência desses projetos dialógicos intra-escola e interescolas. Por outro lado, a questão do PAD e, sobretudo, o nível 3 tem salientado uma outra categoria fundamental, que é o aspecto organizacional que configura todo este projeto de transição digital. Ou seja, esta questão não é uma questão a nível micro, só e apenas de escola, ela é a nível meso, das estruturas intermédias das escolas, e a nível macro, da escola no seu todo, entendida como comunidade aprendente, reflexiva, dialógica, colaborativa, e também os diálogos depois com a comunidade e com as estruturas ministeriais. As sessões, por exemplo, do PAD, que está agora a acontecer, têm evidenciado exatamente essa necessidade de diálogo interescolas, de diálogo com as várias estruturas das diferentes escolas e, sobretudo, a partilha de soluções. As escolas têm adotado uma postura de somos parte da solução para resolvermos os problemas que são endógenos, sobretudo endógenos às nossas escolas. Bom, eu vou então avançar, não sei se já sei que é entire screen, portanto, já aprendi hoje, portanto, já estou no nível. Vou aqui então avançar para as considerações finais e agora, depois desta partilha, surge a questão e foi surgindo, eu aproveitei aqui para também valorizar a participação das centenas de colegas que acompanharam o centro para este encontro. Aproveitei aqui algumas passagens do chat que foram surgindo, que nos levam a perguntar, ok, PTD, a vossa experiência é essa, que transições? Temos aqui exemplos de uma tendência dita, depende da perspectiva, uns consideram-na realista, outros consideram-na demasiado pessimista, mas a verdade é que estas vozes são importantes. Importa denunciar, mas importa, acima de tudo, anunciar e perspectivar. A verdade que, como se diz em Portugal, Braga e Pavia não se fizeram só num dia. Isto é um processo, e o processo é contextualizado sempre. Portanto, o contexto é determinante nesta transição digital. Se, por exemplo, o contexto da Raquel Oliveira, que partilhou aqui connosco no chat, que precisam de computadores a funcionar, portanto, está-se a referir à questão do apoio técnico que as escolas, que é um grande desafio que as escolas enfrentam, mas é interessante que os colegas denunciam, mas apresentam logo a solução. Portanto, não estamos aqui perante um fatalismo, uma inviabilidade, mas é possível avançar e ultrapassar as dificuldades que nós vamos sentindo. Por exemplo, aqui Elizabeth Fernandes está-se a referir a uma velha tecnologia que existe na escola e parece que ela permanece antiga. Está-se a referir à impressora, que é, pelos vistos, uma ferramenta que a Elizabeth valoriza muito, e diz que quando funciona, só funciona a preto e branco. Ok, também está aqui a solução. É uma realidade, é impossível de ultrapassar, pensamos todos que não. Em relação ao Fernando Gonçalves, o comentário dele revela já aqui uma dimensão política que é fundamental, quando sublinha que, de facto, esta experiência que está a ser partilhada aqui é um exemplo de que é possível, mas estes projetos não podem ser só do domínio de político conjectural, ou seja, é necessário assumir compromissos trans-governo, transpolíticos, para que, de facto, o projeto vá ganhando sempre consistência e não seja mais um projeto que não passou disso mesmo. Portanto, o Fernando está-nos também a dar aqui a solução. Estes projetos são de longo espectro, são de longa participação e são de longo compromisso e de longa responsabilidade. Seja como for,
apesar dessas vozes que são importantíssimas, eu quero partilhar convosco algumas das vozes dos formandos que participaram nestas formações que os colegas aqui partilharam convosco. É muito importante nós partilharmos as vozes de todos, sobretudo daqueles que participam enquanto formandos. E, de facto, estas vozes mostram-nos que esse desejo que existe e persiste, ele é mais do que isso, ele é uma experiência possível. Reparem, por exemplo, na primeira recorte que eu fiz, acho interessante que esta colega ou este colega diga que foi especialmente interessante, e esse interesse surge porque precisamente lhe proporcionou centrar todo o processo em pedagogias ativas, em dinâmicas ativas da sala de aula. É muito interessante perspectivarmos as ferramentas como ferramentas pedagógicas e para esse dinamismo que nós queremos em sala de aula. E depois também uma coisa muito interessante, a importância das equipas de formação. A nossa equipa está aqui toda. De facto, temos trabalhado sempre em equipa, partilhando. Todos partilhamos os vários níveis, as várias estratégias, decidimos logo à partida um conjunto de ferramentas que seriam comuns, independentemente do formador ou da formadora, e sempre olhar para as ferramentas, como já aqui foi frisado, numa perspectiva pedagógica de servir aquilo que interessa, que é as aprendizagens dos alunos. Também é muito interessante este segundo recorte, uma visão muito positiva, e esta colega, eu sei que é uma colega, diz que foi um acontecimento especial. Portanto, não foi uma coisa passageira, uma coisa que aconteceu, mas algo muito especial. Porquê? Porque lhe permitiu, é muito interessante, esta dimensão gnoseológica, psicológica e até epistemológica dos saberes, portanto, alargar o conhecimento, conhecer bem esse processo de transição e como é que ele opera essa mudança nas escolas de forma geral e na escola no contexto dela particular. Um outro colega partilha que para essa colega participar nesta ação de formação foi uma experiência gratificante. E foi gratificante porquê? Porque contribui para ampliar a área do saber, cá está, a dimensão curricular, muito importante. Como é que esta colega reconhece nesta formação de ferramentas digitais uma ferramenta para aprofundar, para alargar os seus conhecimentos da área curricular, mas também às novas tecnologias que permaneceriam desconhecidas se não houvesse esta capacitação. Mas é muito importante que ela reconhece que também foi muito gratificante, porque tem impactos na prática profissional em sala de aula com os meus alunos, e é isso que interessa. É exatamente que as práticas profissionais sejam mais confiantes, sejam mais seguras e que sejam essencialmente para aquilo que nós, professores, temos por missão, que é realizar as aprendizagens que os alunos devem realizar. Por último, uma outra partilha de um outro formando considerou que participar nesta capacitação digital era já desejada, daí o título também da nossa comunicação, e lá está, mais uma vez, o aspecto de mais segurança gnoseológica, epistemológica e pedagógica. Na minha opinião, salienta este colega, esta formação foi 6 estrelas. Portanto, nós costumamos dizer que é 5 estrelas, mas o colega, de facto, saiu muito satisfeito com esta capacitação e porque aprendeu muito ao longo da ação. E depois deixa aqui um conselho, que eu também aproprio como conselho meu. É fundamental que todos os docentes possam ter acesso a esta capacitação digital, pois ela é uma mais-valia, como foi aqui sublinhada, profissional, pessoal, organizacional, política e pedagógica. Portanto, porque de facto, agradecendo em jeito de agradecimento aqui eu acho que me esqueci de... Exatamente. De agradecimento aqui ao convite deste evento, não temos palavras para agradecer, e homenageando uma vez mais este grande pedagogo brasileiro, que já deixou de ser património do Brasil para ser património da humanidade. Quando nós percepcionamos a transição digital, a capacitação dos professores, dos alunos, da escola, nas ferramentas digitais, temos sempre em conta este princípio que Paulo Freire sublinha. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção
ou construção. É isto que nós pretendemos e que olhamos e que perspectivamos este plano de transição digital como uma oportunidade de fazer emergir possibilidades para a construção, para a produção do conhecimento. E nesta produção do conhecimento, não estamos só a falar de docentes, mas também dos docentes e da comunidade educativa no seu todo. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, e vamos então terminar aqui a nossa participação, ficando abertos para algumas questões, algumas dúvidas, enfim, para um diálogo mais alargado. Muito obrigado. Obrigada, professor Joaquim, obrigada a todos os colegas que compartilharam essas experiências conosco hoje. Foi realmente um momento muito gratificante, onde a gente está se conhecendo, né, Joaquim? Eu acho que eu tive a oportunidade de estar com o grupo de vocês, apresentei algumas coisas que a gente desenvolve, conheci, né, fiquei o tempo inteiro com vocês, conheci o trabalho de vocês, trouxe vocês para cá, e eu acho que agora, para além de a gente desenvolver coisas intra-escola, entre escolas, a gente pode arriscar alguma coisa luso-brasileira, né? Então, eu acho que esse é o desafio que eu gostaria de colocar para vocês, o convite e o desafio para nós, né? Para ambos os lados, tentar construir alguma coisa que eu acho que vai ser muito rico. Já estamos construindo, professora Eliana. Perfeito, perfeito. Então, eu só gostaria de chamar a atenção de algumas palavras que foram comuns em muitas falas de vocês aqui. A primeira é essa questão do emocionar. Esse emocionar, e que muitas vezes a gente achava que era impossível de acontecer no digital, a gente vê que é possível, a gente se emociona, né? Esse sentir em rede. Eu me emocionei vendo as imagens dos colégios, vendo cada um de vocês aqui, os comentários que surgiram aqui no chat. Então, isso é o que nos torna cada vez mais humanos, esse emocionar. A questão da aprendizagem como desejo, não só dos alunos, mas também dos professores. Precisa ter o desejo para que a gente consiga se engajar. Gostei muito também quando o professor Joaquim falou dessas 3 dimensões, epistemológico, tecnológico e pedagógico. Isso tem que estar muito bem articulado, para que a gente realmente consiga não só fazer uma transição para o digital, mas também uma invenção do que seria a educação para esse 3º milênio, que é muito desafiador para todos nós. Adorei, Silvia, a tua apresentação ali da educação infantil. Nós temos aqui também a Base Nacional Comum Curricular, e várias vezes ali tu colocou os educadores, eles vivenciam. Então, é isso, a formação de professores, ela não pode ser o que os professores devem fazer. Como é que nós vamos vivenciar algo na nossa formação que seja diferente, para que a gente, então, a partir de como nós nos sentimos nesse processo de aprendizagem, poder ajudar outras pessoas a aprender, as crianças, os adolescentes, os nossos próprios colegas. Projetos, aprendizagem por projetos, né? Vocês trouxeram muito isso. Depois a questão dos portfólios, essa questão da apropriação, que a Maria José falou. Eu acho que muito mais que um uso da tecnologia digital como ferramenta, recurso, meio, apoio, a gente está se apropriando das tecnologias digitais para repensar nossas metodologias e nossas práticas. Isso, para mim, é o ganho que a gente tem com as tecnologias. Não é necessariamente só as tecnologias se adequar àquilo que a gente está fazendo, mas como é que ela nos provoca a pensar diferente aquilo que é o nosso dia a dia na educação e também os espaços para além da sala de aula. Então, gostei muito dessa questão de ganhar confiança, de trabalhar em grupo. As formações não são digitais, não são só digitais, são, acima de tudo, pedagógicas. Isso é fundamental. Então, como é que, a partir desse pedagógico, nós vamos identificando o que o digital pode contribuir para nós ampliar, para pensar em outras pedagogias. Porque na época, eu sempre costumo dizer, na época que a gente se formou, não tinha isso, né? Como a gente aprendeu? Onde é que a gente buscava informação? Na sala de aula, na Delta Larousse, na Barça. Hoje muda muito a forma tanto de acesso quanto de produção do conhecimento, né? Perdemos o medo, a mais-valia do trabalho em grupo. Daí a Ana coloca ali
quando vemos o que outros fazem, podemos melhorar a nossa prática. Então, essas partilhas, né? A ideia, talvez, no futuro, aí, Joaquim, de a gente constituir algum tipo de comunidade virtual de aprendizagem e de prática. E eu lembrei até de um livro que eu tenho escrito com a professora Luciana Bax e mais 2 pesquisadores italianos, que foi publicado em 2012 e que traz bem essa questão dessas constituições, dessas comunidades virtuais de aprendizagem e de prática. Ana Gatto, tu trouxe ali o Laboratório de Ciências, tem um trabalho muito lindo da professora Eliane Taroco, que é da URGS aqui, que ela está justamente em função da dificuldade de muitas escolas disponibilizarem laboratório de ciências, construindo isso dentro dos metaversos, não metaverse, tá? Metaversos. Então, eu acho que também é uma possibilidade que a gente tem aí de se experimentar. Vocês trouxeram ali o metaverso, tirei uma foto bonitinha que depois eu vou publicar, eu com o celular lendo, interagindo e vocês no fundo, ficou jóia. Depois eu vi que vocês trouxeram, a Maria José trouxe ali, né, as dimensões organizacional, tecnológica e digital mais pedagógica. Eu desafio vocês a colocarem mais 2 nessas dimensões ecossistêmicas, né, diria assim, desafio nós a colocar, que é a dimensão de abertura para entidades sociais, sejam elas públicas ou privadas. A gente tem feito muito projeto aqui com as crianças, onde a gente envolve também a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Segurança, os espaços da cidade. Eu vi que vocês têm um trabalho lindo ali com Lisboa, né? E a dimensão das redes internacionais, que é isso que a gente já está construindo aqui, né? Então, o paradigma da transição é isso que a gente está, né? Maria Isabel colocou muito bem ali. E no chat aqui o pessoal foi colocando, né? Há que apostar no digital sem abandonar o analógico. Então, como é que a gente constrói esses espaços de hibridismo, ampliando o espaço da cidade com realidade aumentada, com realidade virtual, a famosa XR, que a gente chama, né? Exchange Reality. Aí a Sônia ali no chat também diz assim: o principal problema é a falta de tempo para refletir no processo de ensino e aprendizagem. Concordo plenamente contigo, Sônia. Então, eu acho que para o próximo ano, né, vamos deixar, nós estamos terminando o ano no Brasil, vocês estão no 2 meses, né? Começou setembro, outubro, novembro, dezembro, quase o 3º mês. E eu acho que para o ano que vem, se vocês toparem, a gente pode construir alguma coisa junto aí, de um diálogo, para a gente refletir mesmo. Traz uma prática de lá, uma daqui, vamos abrir essas práticas, vamos refletir, vamos ver como é que a gente pode aprender melhor, né? E mais um com os outros. Eu acho que é uma provocação. Não sei se mais alguém gostaria. A gente está com o nosso tempo estourado. Me disseram que eu podia no máximo até 12h15, já é 12h18. Mas... Desculpem, posso dar um ponto de vista de uma pessoa que se formou o ano passado na escola em que o professor Luís mostrou, que é a Filipa de Lencastre? Eu não sou de Lisboa, estou cá a morar temporariamente, eu sou dos Açores, por isso achei interessante quando se referiram. E posso dizer que eu não consigo ver a transição assim tão rápido quanto isso. Acho que ainda está assim um bocadinho lento. Eu sou professora este ano e vejo miúdos que nem sabem o que é o Word Name e pôr a conta e fazerem um ficheiro, coisas assim, coisas simples, digamos assim. Que eu apanhei a transição toda, desde o tempo de ser os telemóveis, com o 4º ano eu já tinha o telefone. Tipo, eu vivia a era digital a evoluir. Para mim, um mestrado sem computador, ou sem um telefone, ou trabalhar sem telefone, é impossível. Mas, infelizmente, há miúdos que não têm telefone ainda. Então, quando eu peço uma coisa simples, como, por exemplo, vamos para o Teams. Professor, o que é uma conta? O que é uma palavra passe? E depois, este ano, que calhou, não sei porquê, mas eu tenho muitos alunos brasileiros, tenho muitos alunos ucranianos, e tenho muitos alunos da região em si, que eu estou em Setúbal. Então, dá para perceber perfeitamente digamos assim, os níveis que eles estão todos. E se a gente avança muito, os que estão mais para trás não vão conseguir apanhar. Mas se a gente não avança um bocadinho, quem está mais para a frente também perde o interesse. Para mim, o mais difícil está sendo exatamente isso. Eu sou de artes visuais e o que está sendo difícil para mim é exatamente esse ponto, porque eu queria partilhar informação com os miúdos pelo Discogs, que é a aplicação que eles trabalharam o ano passado,
e eles dizem-me que, professora, a gente não percebe nada disto. Professora, quem fazia isto era o meu pai, era a minha mãe. Eram eles que partilhavam o documento para a diretora de turma. Ou seja, quando me falam em transição, que já estamos na transição, eu acho que ainda realmente estamos numa transição, pelo menos estamos a falar do assunto. Agora, que ainda somos muito pequeninos nessa transição. E eu, por exemplo, na escola que o Luís mostrou, a Filipa de Lencastre, eu tive 6 meses do meu mestrado em que o técnico da escola não me conseguiu fazer ligação ao Teams. O técnico informática. Por isso, ainda não é assim tão simples. Mas eu gostava muito que fosse. Por isso é que eu por exemplo, eu conheci esta formação sozinha. Nenhuma escola me disse que existia essa formação. Eu nem sei o que é acreditação. Eu vou ser sincera. Eu não sei o que é que significa isso. Mas se alguém me explicar, eu aceito. Beatriz, permitam-me tomar a palavra. Sim, claro. O testemunho que a Beatriz está a dar é muito importante, muito interessante, mas a verdade é que a Beatriz, nas suas palavras, traz várias hipóteses de solução. Acho muito interessante este modo de apresentar as questões. Eu não sei se recorda, mas no início desta apresentação, e a Beatriz identificou aí várias formas de exclusão, não é? Uma das dimensões deste projeto de plano de transição digital é exatamente combater as desigualdades e assimetrias. Eu te mostrei o mapa de Portugal, continental, ilhas e Açores, falando exatamente da urgência que é em esbater, em ultrapassar essas formas de assimetria, porque no fundo é isso que está em causa, não é? E eu tenho a certeza, Beatriz, que a Beatriz, naquilo que denunciou, daquilo que partilhou, deixe-me só concluir, está bem? Eu percebi, deixe-me concluir e depois podemos dialogar durante a tarde toda, mas temos que cumprir aqui o tempo do seminário, senão expulsam-nos todos. Mas o que eu queria dizer, Beatriz, é o seguinte: Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, dedica essa obra magna, sabe a quem? Àqueles que a Beatriz falou, a que ele denomina os farrapados do mundo. E é a esses farrapados do mundo que a transição digital deve definir como prioritária. E não podemos abdicar em lado nenhum deste princípio. Porque senão estamos sempre naquilo que alguns autores chamam o efeito Mateus. E numa espécie de fatalismo transgeracional que parece não ter fim, não é? Portanto, cabe-nos a nós decidir de que lado da barricada queremos estar. E é muito interessante isso que a Beatriz disse. Mas eu não quero abdicar. A sua fala denuncia, mas anuncia exatamente o que é necessário fazer. Mais técnico. Eu não quero abdicar, eu só quero trabalhar. Acessibilidade a todos os alunos, condições ótimas de trabalho, por aí fora. Todos nós sabemos o que é isso. E é isso que interessa fazer, e é por isso que este encontro está a acontecer, e é por isso que todos nós nos movemos, e é por isso que todos nós lutamos todos os dias. Porque é a fé de que é possível construir uma escola melhor, uma escola mais inclusiva. Pergunta-me, é simples? Não. É linear? Não. É complexo. Mas é possível. Obrigado, professora Eliane. Penso que não queremos ocupar muito, senão atrasa-lhe o evento. Nós vamos continuar, só para dizer aos colegas que vamos continuar esta discussão no Moodle, no fórum, na parte assíncrona. Portanto, sintam-se livres para dizerem aquilo que querem partilhar. Professora Eliane, pedimos imensa desculpa termos estourado o tempo. Não, é que isso mostra a potência e a necessidade que a gente tem de conversar mais. É isso que isso indica. Então, vamos dar continuidade. Concordo com as questões que a Beatriz trouxe, muito bem pontuado, com os argumentos do professor Joaquim também. Tem só uma coisinha, Beatriz. Onde a gente consegue fazer alguma coisa, a gente vai fazendo. É um trabalho de formiguinha. Tu tem que fazer, mostrar que é possível, para ir batalhar políticas públicas que deem condições
para onde a gente não consegue fazer. O Brasil, tu imagina que esses problemas que vocês colocam é potencializado, né? Olha, a gente tem lugares de extrema pobreza, de difícil acesso. Eu acabei de voltar da Amazônia, de Parintins, depois vocês podem procurar no mapa onde fica isso, né? Para vocês terem uma ideia do que é. Então, assim, vamos continuar num outro momento, porque infelizmente eu tenho que fechar, Beatriz. Eu preciso fechar, peço desculpa. Sim, posso fechar, eu só quero saber uma coisa. Como é que se vai para o outro lado para se conseguir conversar o restante? Então, nós podemos, via o professor Joaquim até, vocês podem sugerir, a gente pode criar um grupo no WhatsApp entre nós, se preferirem, ou um Por outro mim, ok, porque eu vou lhe dizer uma coisa, eu quero partilhar. Assim, eu também eu vivo numa terra muito pobre, Beatriz, eu quero partilhar. Desculpa. Beatriz. No Moodle tem essa hipótese, está bem? Agora na parte assíncrona, e depois vamos ver o que é que a gente vai construir para o futuro. Em comum. Está bem? Obrigado. Mas vão mandar um link? É no Moodle, está lá no Moodle. Ok. Tá, então, pessoal, nós, do WLC, agradecemos ao professor Joaquim Merlo, a professora Ana Gato, a professora Ana Matos, o professor Luiz Frias, a professora Maria José Mirra, a professora Sandrine Silva e a professora Silva Colvaneiro, ao diálogo aberto nessa manhã. As atividades vão ser retomadas agora às 13h30, com o ateliê Viva a Revolução Farroupilha, um RPG para vivenciar a história na modalidade online com o professor Fábio Medeiros. Pessoal, muito obrigada pela partilha, muito obrigada por um momento de vida de vocês, porque é vida que a gente coloca nesses espaços, vocês estão em feriado, como diz o professor Joaquim, mas vocês estão conosco. Então, muito obrigada pelo carinho, pela partilha e uma boa continuidade de dia para vocês. Beijo. Obrigado a todos. Obrigado, equipa. E continuamos. Obrigado, professora Eliane. Tudo bom? Obrigada. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Bom dia para o Brasil. Isso aí. Bom trabalho a todos. Bom trabalho. Igualmente, obrigada. bom feriado. Obrigada. Boa tarde a todos. O resto de bom feriado. Boa tarde. Como é que eu consigo sair daí?